Graças, nós te adoramos, nós reverenciamos a sua presença santa neste lugar, Senhor. Nós queremos te dar, Senhor, o nosso louvor e a nossa adoração. Querido, abra a sua boca e diga muito obrigada, Senhor. Senhor, nós somos gratos, nós somos agradecidos profundamente por tudo que o Senhor fez por nós, por tudo que o Senhor representa para nós. Nós queremos te dar louvor, te dar a honra, te dar a nossa alegria, a nossa disposição, Senhor, porque o Senhor nos salvou, o Senhor nos santificou, o Senhor nos curou, o Senhor nos libertou, o Senhor nos limpou de todo o pecado, e o nosso coração está eternamente grato a Ti, Jesus, porque tudo que fizeste por nós nunca pode ser desfeito, e nós estamos tão felizes aqui na Sua presença. Por isso queremos te dar louvor, queremos cultuar ao seu nome, reverenciar a sua pessoa santa, Espírito Santo da verdade, que aqui está para nos auxiliar. Obrigado pela sua presença. Fique disponível nesse lugar para curar, para libertar, para resolver coisas que nós não conseguimos, mas nos expomos à sua presença para receber do Senhor aquilo que o Senhor tem para nós. E nós queremos te dar toda a honra, todo o louvor e toda a adoração em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, vocês estão bem? Sentem um pouquinho, sejam todos muito bem-vindos. É muito bom você estar aqui. Queridos, nós reservamos um tempo para estarmos na presença do Senhor. E o Senhor, mais do que ninguém, Ele quer retribuir, sabe? Que você não saia de mãos vazias, porque você decidiu separar um tempo para estar aqui, para dar a Ele a sua atenção, o seu melhor, né? A Bíblia diz que nós devemos apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo. Então aqui estamos os nossos corpos vivos, né? Que os nossos sacrifícios, eles são de pessoas vivas, né? Porque nosso tempo é outro. Então que bom que você veio. E eu quero que você aproveite esse tempo aqui na presença do Senhor. Porque nós estamos realizando coisas grandes aqui. Porque nós somos um espírito. Amém, meus irmãos? Então lembra para você, eu sou um espírito. Todo mundo repete comigo para poder trazer a memória. Eu sou um espírito. Eu tenho uma alma. E eu habito neste corpo. Aí você tem que lembrar que você, espírito, é quem manda no seu corpo. Por isso que você veio. Você não deixou o seu corpo fazer o que ele quer. Porque se fosse por ele, a gente ficava debaixo do edredom. Eu era uma das. Não é verdade? Mas nós decidimos vir aqui. A gente rompeu com toda a distração. A gente poderia ficar no nosso sofá assistindo, ou vendo um filme, ou vendo qualquer coisa na internet. Mas a gente decidiu estar aqui. E você não vai sair de mãos vazias. Amém, irmãos? Porque o Senhor é poderoso para fazer grandemente mais do que nós possamos pedir ou pensar. Hoje é um culto de oração. Eu quero que você já se posicione com esse entendimento. No culto de oração, nós vamos entregar ao Senhor as coisas que nós precisamos, os nossos pedidos. Às vezes é por nossos familiares, às vezes é pela nossa nação, ou por alguém que te pediu oração esses dias, né? E você pode se lembrar disso, você pode dizer, olha, eu vou me juntar com os irmãos e a gente vai orar por isso, tá bom? Eu até pedi para algumas pessoas escreverem os pedidos de oração delas, mas no final nós vamos estar falando sobre cada uma das nossas necessidades, amém, irmãos? Não volta para casa com necessidade, aproveita que você está no ambiente de uma unção coletiva e juntos, você e os seus irmãos, a gente pode orar e colocar diante do Senhor as nossas necessidades, tá bom? Então, nós estamos no mês do aniversário da nossa igreja, amém? A Igreja Verbo da Vida em Senhor do Bom Fim está crescendo, já está engatinhando, não, já tá andando, né? Que já está completando 4 aninhos.
E nós estamos ganhando corpo, ganhando resistência, ganhando firmeza. E este mês, pela direção que Deus deu ao nosso pastor, nós estamos falando sobre os valores da visão Verbo da Vida. A visão Verbo da Vida, porque aqui não é só uma igreja, é uma visão de Deus. E a visão Verbo da Vida, ela carrega uns valores. Tanto é que quando você é membro da visão Verbo da Vida, quando você é membro da igreja, o que se espera é que você carregue alguns valores que o Ministério Verbo da Vida, ele preza muito. E nós queremos tratar desses valores durante esse mês. O pastor teve essa direção de apresentar para a igreja, né, quais são os valores de alguém que é Verbo da Vida. Ah, Natália, mas não é só mais uma igreja? Queridos, é uma visão de Deus. Deus tem algo para cumprir, Senhor do Bom Fim, através dessa visão, com esse formato, com esse jeito de ser. Ele vai fazer também com outras igrejas, porque elas também têm uma missão, mas a nossa é nesse formato. Amém? E hoje nós vamos falar sobre um valor, né? Eugênia vai trazer a palavra e ela vai falar sobre um valor que nós não abrimos mão, que é sobre edificar pessoas. Ela vai trazer mais instruções. Eu quero que você fique muito ligado, quero que você fique bem atento, porque o que é edificar pessoas? Ela vai deixar isso bem claro, e eu quero que você pegue e que você entenda como é o jeito Verbo da Vida de ser igreja. Amém? Então eu quero já chamar a Eugênia, quero dizer para você ficar atento aí no seu lugar, não perde nada. Se você está sem Bíblia, está todo mundo com Bíblia? Eu fico agoniada, é igual gente descalço. Eu não gosto de ver ninguém descalço e não gosto de ver nenhum crente sem Bíblia na igreja. Então, se está todo mundo com Bíblia, ela vai usar a Bíblia. Você fica atento e pega tudo. Amém? Para depois a gente orar. Amém, Eugênia? Seja guiada pelo Espírito, irmã. Oh, Jesus amado. É muita função. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Que bom que você está aqui. Que bom que o frio não deixou você ficar em casa, né? Glória a Deus. Curve essas cabeças, vamos orar juntos? Pai, obrigada, Senhor, pela Tua palavra, pelo Teu Espírito, pela Tua presença nesse lugar, Pai. Obrigada, porque todas as vezes que nós nos achegamos perto de Ti, o Senhor sempre deposita algo em nós. Obrigado pela Tua obra, pelo Teu mover, pelo Teu Espírito fluindo, Pai, operando em nossos corações, aquilo que Você já tem sonhado para cada uma de nós. Pai, eu oro para cada uma que está aqui, que o seu coração seja uma terra boa, que a semente, Pai, que seja lançada, dê frutos, Pai, que eles saiam daqui com essa convicção de que o que nós aprendemos, o que nós ouvimos aqui da Tua palavra é para viver lá fora, para gerar frutos, para que outras vidas possam ser tocadas e transformadas através de nós, pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Então, como a Natália estava falando, né? Deixa eu colocar o meu celular no modo avião, que vai ficar melhor. Como a Natália estava falando, esse mês de julho é o aniversário da Verbo da Vida aqui em Senhor do Bom Fim, tá? A gente está completando 4 anos aqui. E esse ministério, nós não estamos aqui soltos, tá? Nós temos um ministério, nós temos uma equipe que fica em Campina Grande, que supervisiona todas as igrejas Verbo da Vida. E é uma família. Tá? E como toda família, existe uma cultura. Cada família tem um traço peculiar, não é verdade? Tem algumas características que elas são bem natas. E assim também são as igrejas. Se você observar, cada igreja, quando eu falo igreja, casa, denominação, na verdade, né? Cada denominação, ela tem algo que você identifica facilmente, seja ela qual for. E assim também somos nós, Verbo da Vida. Nós temos algumas características peculiares que nós carregamos, que aonde você for, qualquer lugar, no Brasil ou fora do Brasil, que tiver uma Verbo da Vida, vai ser aquelas mesmas características, você vai identificar logo,
Nossa, é verbo da vida. E são valores, são princípios. E esses princípios, esses valores vêm de onde? Diga, vem da palavra. Se você observar a nossa logo, ela tem a Bíblia como fundamento e um farol, uma luz, e o Espírito. Então, assim, o nosso foco, o foco do nosso ministério é o quê? A palavra, a base, o fundamento de tudo, e como luzeiros, como um farol, pelo Espírito, nós vamos estar na terra cumprindo o nosso papel. E esses valores, você conhecer, se você quiser conhecer mais, você pode entrar lá no site do Ministério, que vai estar, são 10 valores. Existem mais, mas o que nós carregamos a si mesmo como identidade, como DNA, são 10 valores. O pastor já ministrou Vida de Fé e já ministrou domingo Firmeza Doutrinária. Gente, tem muita coisa para a gente falar sobre fé, tem muita coisa para a gente falar sobre firmeza doutrinária. E você pode ir pesquisando, se você quiser conhecer mais, se você for no YouTube e você colocar Firmeza Doutrinária, Verbo da Vida, olha, vai ter muito ensino bom para você ouvir. E hoje, como a Natália falou, a gente vai estar falando sobre o terceiro valor. Que valor é esse? Edificar pessoas. É um valor que nós, como igreja, como Ministério Verbo da Vida, carregamos. É algo que tem que ficar bem nato. A gente valoriza as pessoas. E nós entendemos que cada um tem um valor. É especial. Tem algo para contribuir. Porque muitas vezes, eu não sei você, a nossa família às vezes não acredita muito na gente. Quem já passou por isso? As pessoas às vezes que estão mais perto da gente, né? Que seriam aquela para nos incentivar, para nos elevar. Muitas vezes, até sem querer, acabam fazendo o quê? Nos sufocando, matando o nosso potencial. Mas quando nós chegamos na família de Cristo, que aí é um reino. O nosso sistema, quando nós nascemos de novo, quando nós dizemos sim para Jesus, nós somos transportados de um império de trevas e passamos a fazer parte de um reino. E nesse reino existem valores, existem princípios. E não é de uma hora para outra que a gente vai começar a viver esses princípios, mas quando você começa a se unir a uma outra pessoa que já teve uma experiência melhor e que já vive aqueles princípios, fica mais fácil. Eu não sei você, quando você convive muito tempo com uma pessoa, até o sotaque, você acaba, né, falando parecido com aquela pessoa, alguns gestos, algumas atitudes. E é por isso que nós fazemos tanta questão de estarmos juntos como igreja para congregarmos. E esse valor, edificar pessoas, é algo que nós precisamos ter consciência do outro. Independente do núcleo que você esteja, seja no seu núcleo familiar, você tem que estar intencional dentro de nós. Todas as pessoas que estão no meu núcleo familiar, elas têm um valor. Elas são importantes para Deus. E se é importante para Deus, também é importante para mim. Mesmo aquelas mais difíceis, que por um tempo a gente até se afasta. Mas é diferente você se afastar do que você falar alguma palavra que vai desconstruir ou vai matar aquela pessoa. Às vezes até o se afastar é para preservar a sua vida e a vida da outra pessoa. E é por isso que nós estamos aqui para falar sobre vidas, sobre pessoas. Como é que a gente edifica as pessoas? Como é que a gente não edifica uma pessoa? Vamos abrir a Bíblia? Abre aí Romanos. No livro de Romanos. Eu queria uma Bíblia
de uma letra maior. Acho que essa daí é melhor mesmo, Adriana. Romanos capítulo 14. Versículo 19. Eu vou ler na NVT, porque essa versão aqui que a Adriana me deu é a Nova Almeida. Mas eu vou ler aqui na Nova Almeida, Romanos 14, 19. Você chegou lá? Eu vou abrir aqui também na versão NVT, que eu gosto muito de como está escrito nessa versão aqui. Deixa eu abrir aqui também no meu celular, porque aí eu posso ler nas duas. Romanos, capítulo 14, versículo 19. Como é que está aí na sua Bíblia? Eu vou ler aqui. Desta forma, tenhamos como alvo a harmonia e a edificação de uns para com os outros. Olha como está aqui na NVT. Diz assim: portanto, tenhamos como alvo a harmonia e procuremos edificar uns aos outros. E esse contexto de Romanos 14 é bem interessante, porque está falando sobre julgamento. Tá? Porque a gente, naturalmente falando, a gente tem a tendência de julgar as pessoas. Como se a gente conhecesse o coração, né, das pessoas, por conta de uma atitude, de algo que a pessoa fez. Aí, aquela pessoa fez isso, por isso, sem a gente nem saber. E aqui Paulo vai discorrendo, eu vou depois passar para vocês alguns capítulos que eu quero que vocês estejam lendo sobre essa parte de edificação de pessoas. Porque tudo começa quando nós entendemos quem nós somos. Porque para que eu possa edificar uma outra pessoa, eu primeiro preciso saber quem eu sou e que eu tenho valor. E quem eu sou como? Em Deus. A partir do momento que eu nasci de novo, que eu faço parte de uma família, eu tenho deveres a cumprir. Eu tenho privilégios, tenho muitos privilégios, mas eu também tenho deveres. E para isso nós precisamos nos conhecer. E é por isso que a gente vem para a igreja, é para a gente que a gente é ministrado e é ensinado, para a gente conhecer o que a gente tem, para depois nós podermos edificar o outro. E aqui eu quero ler para você o significado da palavra edificar no dicionário bíblico. Quando eu falo assim, edificar, o que vem à sua mente? Você pensa em quê? Muito bem. Edificar, construir. Aí o dicionário diz assim: edificar é levantar uma construção a partir do solo, segundo um plano estabelecido e por meio da superposição e combinação de materiais apropriados. Eu vou ler de novo e eu quero que você fixe algumas coisas. Edificar é levantar uma construção a partir do solo. Fala, fundamento. Guarda isso, edificar tem a ver com o quê? Fundamento. Segundo, um plano estabelecido, diga, planejamento. E por meio da superposição e combinação de materiais apropriados. Aí você fala, ferramentas, métodos. Então, edificar pessoas, Eugênia,
Como é? Você tem que entender que para você construir algo em alguém, precisa ter o quê? Um fundamento. Uma base. Você não vai construir do nada. Mas até para você fazer um fundamento, você precisa de quê? Um planejamento. Uma construção, ela não começa do nada. Primeiro, antes teve um planejamento, teve umas pessoas certas, um arquiteto, não é isso? Para depois você começar a construir. A mesma coisa, eu e você. Para edificarmos pessoas, nós precisamos ter um fundamento. Ou seja, porque agora eu estou em Cristo, eu tenho um papel de ajudar outras pessoas. Porque um dia alguém se importou comigo, hoje eu também tenho um papel de ajudar o outro naquilo que for preciso. E aí o significado diz também, através de superposição e materiais apropriados. Porque cada pessoa você vai edificar de uma forma diferente. Porque cada uma pessoa tem uma personalidade e um jeito de ser. Então, um método que às vezes eu posso falar com a Natália para edificar, pode não ser o mesmo método que eu vou usar para falar com a Selma, para edificar, para construir algo nela. E o principal que eu quero fixar aqui, sobre a questão do fundamento, quem é o nosso fundamento? E quem é Cristo Jesus? Diga, a palavra de Deus. O verbo que se fez carne. Então, qual é o nosso fundamento? Jesus, a palavra de Deus. Então, tudo que eu vou construir na vida do outro, eu vou construir baseado em quê? Quem é o meu exemplo? Jesus. E se você parar para você ler os 4 evangelhos, você vai ver que tudo que Jesus fez aqui na terra foi edificar vidas. Todas as pessoas que passavam perto de Jesus, elas não saíam do mesmo jeito. Elas eram tocadas, elas eram inspiradas a serem melhores, a ter um objetivo, a ter um propósito. Eu gosto muito de Jeremias. Quem conhece? Jeremias 29:11. Que lá é uma carta que Jeremias escreve para os exilados que estão na Babilônia. E aí quando chega no versículo 11, ele diz, Deus falando, eu é quem sei os planos que eu tenho para você. Os pensamentos que eu tenho para você. E são planos, são pensamentos de paz. E não de dano. Para quê? Para te dar um futuro e uma esperança. Quando você se achega a Deus, quando você é mergulhado na palavra em Cristo, você entende, existe um plano de Deus para a minha vida. E da mesma forma que existe o plano de Deus para a minha vida, existe o plano de Deus para a vida daquela pessoa que está do meu lado. Na minha família, no meu trabalho, no meu local de estudo, se eu vou no banco, se eu vou no supermercado, cada pessoa, queridos, que nós temos contato, às vezes um gesto seu, às vezes a sua postura de como você se comporta e fala, você está edificando pessoas. Mas isso precisa ser o quê? Consciente. E a minha oração é que você saia daqui entendendo que cada pessoa que você encontrar, a partir de hoje, você vai entender, essa pessoa tem um valor para Deus. E eu posso ser um instrumento de Deus para que essa pessoa seja edificada, ela cresça e ela conheça quem ela é em Cristo Jesus. E aí, abra lá João 10, o Evangelho de João. Que aqui tem 2 papéis bem interessantes, eu quero que você olhe para a gente analisar algumas coisas. João, capítulo 10. Estou falando sobre o fundamento. Jesus é o nosso fundamento, tá bom? O que é que está escrito? João 10. Diz assim:
Eu vou ler essa versão aqui. Eu acho que eu vou ler na Nova Almeida. Diz assim: a intenção do ladrão é só roubar, matar e destruir. Aí Jesus falando: eu vim para que tenham vida e vida completa. Quem tem outra versão diferente aí? Lê para mim. Pronto, João 10, 10. Deixa eu ver aqui na NVT. Eu gosto que o ladrão vem. Mas também a intenção. Ele vem com uma intenção, né? O ladrão vem para roubar, matar e destruir. E Jesus, ele disse: vim. Olha só. O ladrão vem. Jesus disse: eu vim para lhes dar vida, uma vida plena, que satisfaz. Eu gosto dessa versão. Jesus veio para quê, gente? Para nos dar vida. Mas é qualquer vida? É uma vida plena. E uma vida que traz satisfação. E aqui nós temos que ficar. Porque eu estou falando sobre o quê? Edificar pessoas. E quando eu não edifico pessoas, quando eu com a minha atitude, com as minhas palavras, com as minhas ações, eu mato o sonho de alguém, eu estou fazendo, qual o papel que eu estou fazendo? O ladrão. Então, gente, é para a gente fixar. Toda vez que uma palavra minha destruir o sonho de alguém, eu estou fazendo a mesma atitude que o ladrão vem fazer, que ele só sabe matar, roubar e destruir. Mas eu e você que estamos em Jesus, nós também viemos para gerar vida e mostrar para as pessoas que elas têm valor, que elas são importantes, que se ela se permitir ser ensinada, ela pode desenvolver coisas, porque está escrito, Jesus disse assim: eu dei o exemplo para que vocês façam exatamente como eu fiz. Lembra quando ele lavou os pés dos discípulos na Santa Ceia? Que eles não entenderam na hora, mas o Senhor é um mestre, o Senhor está lavando os meus pés. Ele falou: Pedro, se aquieta um pouquinho aqui, porque agora tu não está entendendo não. Mas lá na frente vocês vão entender. Eu estou fazendo isso para dar um exemplo de servir o outro, de se colocar à disposição de ajudar o outro. E aí, como deu o significado da palavra edificar, você vai edificar em cima de Cristo, da palavra, só que aí você vai ter um planejamento, entendendo que Deus tem um plano para ela, e você vai analisar cada uma das pessoas, qual é a forma, qual é a ferramenta, qual é a atitude que eu posso fazer, para que de alguma forma eu possa edificar a vida do outro. Seja na minha casa, o meu filho, o meu marido, no trabalho, um colega de trabalho. De que forma, como é que eu vou agir para que aquela pessoa seja edificada e ela entenda que ela é importante? Que a forma como ela está agindo agora pode matar os sonhos dela. Mas eu em Cristo Jesus, qual é a forma, qual é o método? E aí eu destaquei 3 coisas que a gente pode estar desenvolvendo nessa parte para edificar outra pessoa. Que é, primeiro, ser. Segundo, fazer. Terceiro, falar. Por último, falar, tá, gente? Como é que edifico uma vida no meu núcleo familiar? Sendo a imagem e semelhança de Cristo. Perdoando quando é preciso perdoar. E uma característica que tem que estar presente em todo o tempo: o amor. Se no meu jeito de comportar em casa, no trabalho, na faculdade, mesmo sem falar nada, é só a minha forma de comportar. Se eu estiver me comportando como filha de Deus, olha só, Efésios 5:1 diz para nós sermos imitadores de Deus como filhos amados. Gente, Deus nos amou
quando nós éramos nada. Ele já sabia o pecado que eu e você ia cometer antes de nós nascermos. Mas isso não impediu ele de fazer com que você nascesse. Não impediu com que ele nos amasse e entregasse o único filho dele para nos resgatar do domínio das trevas e nos dar uma vida plena. Então, da mesma forma que ele fez comigo, ele também fez com aquela outra pessoa. Independente do que aquela pessoa faça ou deixe de fazer. Qual é o nosso foco? Ela é importante para Deus. Deus tem um plano na vida dela. E se eu me comportar como uma filha de Deus que eu sou, de alguma forma eu posso estar edificando outras vidas. As pessoas olham, as pessoas veem a gente. Você não tem noção como todos os olhos. Hebreus fala que nós estamos rodeados. Se você for ler a Galeria da Fé, em Hebreus 11, todos eles nós estamos rodeados de uma nuvem de testemunha que analisa cada passo, cada atitude, cada postura. Às vezes você está fazendo algo que você diz, ninguém está vendo. Mas sabia que sempre tem alguém vendo, além de Deus, que você vê tudo, mas sempre tem alguém vendo. Uma postura, uma forma como você falou, o que você disse. Então a primeira coisa que nós fazemos para edificar outras pessoas é sendo filhos de Deus. Olha só. E para você se conhecer mais quem você é, eu vou dar um conselho para vocês. Gente, leiam as cartas. Leiam as cartas do Novo Testamento. Romanos, capítulo 12, 13, 14, 15, tem instruções tão práticas. Se você ler Efésios capítulo 5 e 6, tem instruções muito práticas do que nós devemos fazer. Colossenses, uau! Capítulo 3 de Colossenses. E Filipenses? Filipenses é o capítulo todo, só tem 4. Então é fácil de você ler. Você lê em 2 minutos, 3 minutos. Depende da versão, viu, gente? Tem algumas versões que são mais longas. Mas Filipenses tem muitas instruções do que qual é o meu papel hoje como filho de Deus. Então, se eu ler e eu viver, eu já vou estar edificando pessoas. Olha só, que maravilha. E o segundo tópico é o quê? Fazer. Fazer. E o que é o fazer? É você ser intencional. Nossa, fulano de tal, hoje ela não acordou bem em casa, porque a gente já percebe, né? O que eu posso fazer para ela, para que ela se sinta melhor? Você não vai falar nada, você já está sendo, e agora você vai fazer alguma ação, seja no seu local de trabalho, uma pessoa que ninguém gosta, sabe? Aquela pessoa que sempre tem, que todo mundo quer se afastar, aí você vai ser intencional. E aí você vai procurar alguma coisa para você fazer para aquela pessoa. Você já comprou um presente, até uma caneta. Você passou a dizer, fulano, eu lembrei de você essa caneta. Ou seja, você vai fazer algo para aquela pessoa na sua casa. Para o marido, isso é bom muito para marido e esposa, né? Que às vezes uma atitude, uma ação, um presente do nada, assim, até algo escrito, porque não precisa de dinheiro muitas vezes, sabia? Precisa só de uma intenção, de uma vontade, de um querer. Um bilhete vai salvar uma vida naquele dia. Mas você sair de casa antes para o trabalho, o seu esposo ou o seu marido falar algo, filho, tenha um bom dia, eu vou estar aqui orando por você. Já vai mudar. Eu sei que aquela pessoa vai sair diferente. Então é uma outra forma que nós edificamos pessoas, fazendo algo por elas, de forma material, prática. E por último é o quê? É ensinar. Falar, instruir, exortar, corrigir. Só que essa última atitude nós só fazemos para um tipo de pessoa. Sabe qual é? Aquele que se achega até nós. Aquele que vem até mim, Eugênia, eu quero ficar contigo. Mulher, me diz aí, pede um conselho, porque você não vai estar ensinando a pessoa lá na rua. Porque não é todo mundo que você ensina, não é todo mundo que você fala, não. Tem pessoas que você nunca vai ter oportunidade de falar para ela da palavra do Evangelho. Você apenas vai ser e fazer algo para ela. Principalmente na nossa casa, na nossa família, no núcleo familiar. Para a gente falar, porque eles nos conhecem.
Para fora, uma pessoa que nos conhece é fácil, você tá, né, falando a palavra, mas para quem convive dentro da gente, todos os dias, que sabe quem verdadeiramente nós somos, que conhece o nosso passado, porque nós nascemos de novo. E no momento que você nasce de novo, o seu passado é apagado. Mas é apagado aonde, gente? No espírito. Mas na mente das pessoas não é apagado, gente. Eles querem lembrar para a gente quem nós éramos. Então é mais difícil a gente ensinar, instruir, exortar. E exortar, deixa eu só trazer uma observação aqui. Exortar não é colocar a pessoa para baixo, nem, como é que eu posso falar, instruindo ela em algo. É você está animando, levantando, você está exaltando. Você consegue, mulher. Venha, você consegue. Porque corrigir, sim, corrigir, a pessoa está indo para um caminho errado, debaixo de uma autoridade, com amor e mansidão, como a palavra nos ensina. Você vai corrigir com a autoridade, aonde? Na palavra. Porque a gente ama quem? O pecador. A gente não ama a prática, o pecado, né? Então, como é que você vai fazer? Corrigir. Como é que você corrige? Com mansidão, longanimidade e amor. Então, olha como é prático. São esses 3 passos. Sendo, fazendo e ensinando as pessoas que estão perto da gente, que convivem com a gente. Nós vamos estar edificando pessoas. E aí, eu quero aqui ver com vocês algumas passagens. Lá para Mateus capítulo 4. Eu vou abrir aqui, acho que no celular, a versão NVT, eu estou gostando mais. Mateus, capítulo 4, versículo 23. Jesus é o nosso exemplo, queridos, de alguém que veio aqui entendendo o propósito dele, o papel dele, com uma missão. E da mesma forma, quando nós nascemos de novo e que nós nos achegamos à família de Deus, cada um de nós também temos um papel a cumprir. E aqui, Mateus 4, versículo 23, diz assim, você chegou lá? Jesus viajou por toda a região da Galileia, ensinando nas sinagogas, anunciando, algumas versões falam pregando as boas novas do reino e curando as pessoas de todo tipo de doenças. Olha o 24. As notícias a seu respeito se espalharam até a Síria, e logo o povo começou a lhe trazer todos que estavam enfermos, qualquer que fosse a enfermidade ou dor, quer estivessem possuídos por demônio, quer sofressem de convulsões, quer fossem paralíticos, Jesus os curava. Em todo o tempo, Jesus estava ensinando, com o seu jeito de ser, com aquilo que ele fazia, curando, suprindo as necessidades das pessoas que vinham até ele e manifestando o reino de Deus, anunciando, pregando, que é a última coisa que nós fazemos. Para as pessoas que se achegam, a gente vai instruir na palavra. Está escrito. Olha, essa atitude que você está tomando vai te levar para um caminho ruim, vai destruir a sua vida. Mas a palavra de Deus diz assim: se achegue, busque a Deus. Então, era assim que Jesus fazia e é assim que nós também devemos fazer. Continue lá para o versículo 8 de Mateus. Eu vou mudar para a NVI, mas continue aí na versão. Mateus, capítulo 8. Olha o que diz. O versículo 16 e 17. Diz assim, Mateus 8, versículo 16 e 17. Ao anoitecer, foram trazidos a ele, Jesus, muitos endemoniados,
E ele expulsou os espíritos com uma palavra e curou todos os doentes. E assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Aonde Jesus ia, ele edificava pessoas. Aonde Jesus passava, vidas eram tocadas e transformadas. Leia ministrou aqui, terça-feira, uma palavra maravilhosa. Você precisa ouvir, vá no canal. O que tem fluído de dentro de você? As pessoas têm bebido o quê? As pessoas têm se alimentado? As pessoas que estão perto de você, elas têm recebido vida ou morte de dentro de você? Porque está escrito que vida e morte estão no poder da língua. E nós precisamos ser conscientes de que o meu papel agora em Cristo é edificar outro. É fazer com que o outro também cresça e que ele se encontre em Cristo Jesus. É anunciar as boas novas, sendo filho de Deus, fazendo boas obras e ensinando a palavra de Deus. Olha, continue lá, Mateus 9, passa aí a folha, vá para o versículo capítulo 9. Olha o que diz o versículo 35 e 38. Mateus 9, versículo 35. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados. Ele fazia o quê? Ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Olha o 36. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. As vidas, queridos, estão nesse tempo aflitas, desesperadas. E nós precisamos ter compaixão, como Jesus tinha. E a partir do momento quando eu me posiciono como filha, que eu separo um tempo para estar com uma pessoa, às vezes só ouvir. Às vezes não precisa falar nada. Quando você tira um tempo na sua agenda e você vai na casa de alguém só para ouvir, você está edificando vidas. E hoje, o Espírito Santo, através desse valor, nos chama a refletir. Eu tenho edificado as vidas que estão perto de mim, mas ainda é tempo. Como é que eu edifico? Com o fundamento, com a palavra, com o planejamento e usando as ferramentas certas. Para cada pessoa existe um método, um jeito. Algumas você vai falar, outras você vai fazer, outras você vai simplesmente ser quem você é. E aí você vai estar edificando vidas. Eu quero ler aqui ainda, vá lá, nós estamos no 9, né? Vá para o capítulo 15, aí mesmo de Mateus. Mateus 15, versículo 29. Jesus, queridos, é o nosso exemplo. Exemplo vivo que nós precisamos seguir para edificar pessoas. Mateus 15, 29. Diz assim: Jesus saiu dali e foi para a beira do mar da Galileia. Depois subiu a um monte e se assentou. Uma grande multidão dirigiu-se a ele, levando-lhe os aleijados, os cegos, os mancos, os mudos e muitos outros. E os colocaram aos seus pés, e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os mancos curados, os aleijados andando e os cegos vendo, e louvavam o Deus de Israel. Todas as vezes que eu e você temos compaixão
E ao ver alguém que está indo por um caminho que você sabe que vai levar à morte, e você de alguma forma, guiado pelo Espírito, você faz com que aquela pessoa desvie daquele caminho, ele diz assim, olha o resultado. E louvavam o Deus de Israel. Quando eu e você edificamos pessoas cumprindo o nosso chamado, nós fazemos com que as pessoas conheçam e louvem a Deus. Então, esse é um valor, é um princípio, queridos, que nós precisamos carregar. Cada pessoa que está perto de mim e de você, ela tem um valor. E eu e você, como Cristo, como Ele mesmo nos ensinou, nós precisamos ser exemplo e assim curar a outros. E eu queria, como eu falei para você, se você puder anotar alguns pontos, são 6 pontos, eu só vou dizer a referência, eu não vou falar. Eu só vou dizer, aí se você quiser anotar, porque depois em casa você vai procurar na sua Bíblia sobre esses tópicos que eu estou falando. Porque eu não posso falar sobre edificar pessoas sem envolver o amor. E aí, para você conhecer de que amor que eu estou falando, não é sentimento não, tá, gente? O amor do tipo de Deus é uma atitude. E esse amor, ele já foi derramado dentro de nós. Então não adianta dizer, mas eu não sei amar aquela pessoa, sabe? Porque o amor de Deus, você já nasceu de novo e está dentro de você. Então, edificar pessoas tem que ter esse amor de Deus. E aí, como é que Jesus nos ama? Como é que eu edifico pessoas? Diga, aceitando Ele do jeito que Ele é. Olha só, não é difícil? Mas eu edifico aceitando aquela pessoa exatamente como ela é. Porque a gente tem tendência de querer mudar as pessoas. E é o que causa todo o nosso estresse. Sabe? A gente fica angustiado porque ninguém muda ninguém. A pessoa é do jeito dela. A partir do momento que ela se achega a Deus, quem é que vai mudar? Deus. E Deus só muda como? Se ela quiser. Mas se eu me manter firme na minha posição de filho, ela um dia ela pode olhar, nossa, Eugênia, ela é diferente. Ela fala e ela age de forma diferente. Então, ela vai caindo em si. Nossa, a minha atitude, da forma que eu falei, realmente não foi legal. Essa coisa que eu fiz ou que eu disse não vai ser legal. Então, edificar pessoas envolvendo o amor, você aceita ela do jeito que ela é. Tá bom? Segundo tópico, e é João 13:15, a referência, Evangelho de João, capítulo 13, versículo 15. Ou João 3:17 e João 6:37. O amor aceita o próximo como ele é. E o segundo, eu já falei que não mudar as pessoas, que está lá escrito em Romanos 15:7. O terceiro, o amor nunca abandona. E eu digo, edificar pessoas, você nunca abandona aquela pessoa. É que eu falei, você se afasta por algum tempo, porque tem pessoas que realmente não dá, tá, gente? Só que você não abandona. E esse abandonar mesmo você afastado, você continua o quê? Intercedendo pela vida dela, orando, pedindo ao Senhor que coloque pessoas ao lado daquela vida que vai falar, que vai agir, que vai ser algo para poder transformar aquela vida, porque todos eles podem ser transformados. E o quarto, edificar. O amor não julga, mas perdoa. Porque em nosso processo de edificação de vidas, algo que tem que estar bem claro é perdão. Porque as pessoas, elas ferem, tá, gente? Elas dão o que elas recebem. Se elas foram feridas, de alguma forma elas vão querer ferir. Mas eu e você, como já conhecedores de quem nós somos, nós temos o Espírito Santo de Deus para nos ajudar a perdoar e não julgar. Ela fez isso porque ela quer me ofender. Ela fez isso por isso. Não. O nosso papel não é julgar. Tem uma parte que sim, que nós vamos julgar, os de dentro da igreja, que já caminha com você. Mas as pessoas lá de fora não, a gente não julga, a gente perdoa. Amém? E aí a gente está edificando. E o quinto é que você acredita nas pessoas. Independente de aonde ela esteja,
no nível que ela esteja, você vai continuar acreditando nela. Eu acredito em você, minha irmã. Nem você acredita. Às vezes, nem a pessoa acredita nela mesma, né? Mas você, eu e você, nós somos chamados para acreditar. E o sexto é que o amor nunca falha e permanece para sempre. Quando a gente está no amor, a gente permanece firme até ver aquela vida transformada. E eu te digo, é maravilhoso. Quando você vê uma pessoa que não era nada, que a sociedade não dava nada, que ninguém dava nada, e ela se revestindo, sendo edificada e fazendo algo para transformar outras vidas, é um privilégio muito grande. Então esse é o nosso terceiro princípio, que o nosso ministério, é que eu te falei, você quer conhecer mais sobre esse tema, edificar pessoas? Se você for no YouTube e colocar edificar pessoas, Verbo da Vida, tem 2 ministrações que eu ouvi que é maravilhosa, do Verbo da Vida lá de Petrolina, é Dilson de Lira e acho que é Viviane, ela ministrou sobre esse tema maravilhoso. E tem outros ministérios em Campina Grande, no Brasil e até fora do Brasil, que vai estar falando sobre esse tema. Então, se aprofunde, porque quanto mais você mergulhar, mais vai ficar bom. E edificar, você vai ficar trazendo a memória. Nossa, essa vida chegou perto de mim. Será por quê? Ih, essa pessoa estranha. Não, eu tenho um papel. Quem sabe eu não sou o canal para edificar e transformar essa vida. Amém? Então esse é o nosso princípio, é um valor que está impregnado, é o nosso DNA. Cada pessoa, queridos, que chega do nosso lado, ela tem um valor, ela é importante. E nós temos algo a acrescentar na vida delas. Elas têm algo a acrescentar na nossa vida, independente do que elas sejam. Sempre tem algo que elas podem acrescentar nas nossas vidas. E com mansidão, com amor, nós vamos prosseguir. Amém? Pai, obrigada em nome de Jesus pela tua palavra. Obrigada pelo teu Espírito, que é o nosso ajudador, Pai, que nos ensina, que nos instrui, que nos consola e que faz, Pai, com que nós possamos entender que nós estamos aqui por um curto período de tempo e temos um plano. Temos um projeto que é edificar outras vidas. Ao mesmo tempo que nós nos melhoramos em Ti, pela palavra, pelo Espírito, ao mesmo tempo nós estamos também influenciando outras vidas, fazendo com que eles cresçam, sabendo que eles são importantes, Pai. Obrigada, eu te agradeço e eu te louvo por esse papel tão importante do Teu Espírito em nós, que nos ensina e nos capacita a fazer algo que humanamente não seria capaz. Obrigada, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia! Você foi edificado, você foi construído dentro de você uma habilidade para você entender as pessoas, ajudar as pessoas, orar por pessoas. E, queridos, nós estamos aqui para isso. Como a Eugênia bem disse, nós não estamos aqui para matar ninguém. Ao contrário, quem mata é o outro, né? É o nosso inimigo. Ele veio para matar, a gente veio para dar vida, não é? Então, nosso papel é levantar, queridos. Nosso papel é acreditar. O nosso papel é dizer, eu oro por você, eu acredito em você, eu perdoo você, eu ajudo você. O que você precisa? Só não podemos ajudar quem não quer. Porque aí nem Deus pode. Mas quem quer, querido, quem pede sua ajuda, não aponta os defeitos, tá bom? Não aponta aquilo que ela fez de errado, não menospreza, não diz você não vale nada, quem você está pensando que é. Essa não é a nossa postura. E nós, Verbo da Vida, somos essas pessoas que estamos aqui para acreditar e levantar as outras pessoas. Então, qualquer que chegue, nós vamos procurar conhecer, nós vamos procurar ajudar essas pessoas a viverem a palavra de Deus. É por isso que a gente foca nisso, amém? E nós queremos ver grandes pessoas sendo levantadas. Porque chega uma pessoa maltrapilha, senta aí, ouve a palavra, de repente essa pessoa entende as coisas de Deus, querido, ela vai se tornar alguém tão poderoso que você jamais poderia imaginar. Você poderia, fulano, aquele, não foi assim com Jesus?
Disseram, gente, não é o filho de Maria e de José? Ele não crescer aqui no nosso meio? Como assim ele é assim tão poderoso? A mesma coisa é conosco. Então, quando você vir aqui na nossa igreja ou em qualquer lugar, como a Eugênia falou, você anda por aí, você vê pessoas bebendo, caindo, levantando, uma vida promíscua, uma vida afundada em dificuldade. Nosso papel não é abrir a boca para dizer não vale nada, ou nunca vai se levantar. Esse aí, ó, já está no inferno. Querido, nossa boca não pode sair essas coisas, porque nós vamos ter que prestar conta. Deus diz, eu levantei você para levantar outros, porque nós éramos também essas pessoas, e o Senhor acreditou em nós, então nós estamos aqui para construir outras pessoas, querido. Aproveite e construa grandes pessoas ao seu redor, sabe, seu vizinho, sua vizinha, sua sogra, seu cunhado, sua cunhada, aquelas pessoas que são difíceis. Daquela que você não pode pregar, seja. Aquela que você não pode ensinar, presenteie, faça algo para dizer, como assim? Por que você fez isso por mim? Porque dentro de mim deu essa vontade, né? Eu sou assim agora. Porque de fato, quando nossas famílias, as pessoas que nos viram como a gente era no passado, elas não vão acreditar em nós só se a gente falar, não. Tem que ver mudança em nós. Amém? Amém, meus irmãos, vocês entenderam? Eu fui muito fortalecida, porque dentro das nossas casas, com o marido, filhos, a gente precisa, eu tenho que construir meu filho, ele tem que se tornar alguém melhor, eu tenho que lançar as palavras que vai edificar ele, porque, querido, sem sabedoria, muitos pais matam a criatividade dos filhos. Esse menino não presta para nada, esse menino é uma trepeça. Vocês já ouviram essa palavra? Eu já ouvi muito. Essa aqui não vai valer nada, essa não vai ser nada, essa vai ser uma prostituta, isso vai ser... Eles não sabiam que estavam sendo usados pelo diabo para matar coisas em nós, mas Deus chega e nos edifica, e agora estamos aqui para edificar os outros. Então esse é o nosso papel. Saia daqui com essa convicção, e eu quero convidar você a orarmos agora por pessoas, por situações que você diz que não tem mais jeito, mas tem, queridos, em Deus tem jeito. E a Bíblia diz que a oração de um justo é poderosa. Então, se você é justo, você não foi justificado por Deus, Ele não limpou seus pecados e agora você é santo e justo, então a sua oração vai levantar a vida de alguém. Eu quero que você se levante agora por dentro, fique de pé e diga, eu vou agora declarar palavras de bênção na vida de pessoas. Você vai trazer, querido, a sua memória agora, pessoas difíceis que já disseram coisas terríveis com você.